irmãos. O Felipe falou ali, temos um projetor, glória a Deus. O Felipe falou que eu viajei um monte para chegar aqui. Hoje parece que eu estou com essa sensação mesmo, de que realmente viajei o mundo todo, que o cansaço é grande, o dia foi puxado. Mas hoje o Senhor, Ele trouxe coisas ao meu coração ao longo do dia. E eu queria assim compartilhar com os irmãos. Para quem não sabe, né, hoje foi feita a releitura do plano anual de combate à violência contra a criança e contra o adolescente. E eu fui indicada pela gestão da UNCISAL para ir representar o CISAL nesse plano, né? E lá, irmãos, eu vi algumas menções de algumas pessoas de representatividade na sociedade. Uma delas era uma pessoa que representava as religiões de matrizes africanas. E a fala dessa mulher era uma fala altamente de defesa a essas religiões e uma fala altamente agressiva com relação ao abuso sexual e à discriminação das religiões. De acordo com a fala dessa mulher, as crianças de religiões de matriz africana, elas já nascem sendo discriminadas. Em outra fala de outro rapaz, ele dizia que a sociedade faz questão de ter essas religiões como inexistentes, como pessoas inexistentes na sociedade. Enfim, eu não concordei com a fala deles, mas no meio daquele povo, cada um representando uma instituição ou uma ramificação da sociedade civil, levantou um defensor da causa homossexual, outro da causa das religiões de matriz africana e outros, enfim. E eu não vi ninguém falar em defesa assim, do Evangelho. Então, eu queria compartilhar com os irmãos. Eu estou com uma dificuldade por causa do meu óculos, mas eu vou compartilhar com os irmãos aqui algo. Só tenha só um pouquinho mais de paciência, viu? Eu tirei aqui a janela para botar de volta. Só um pouquinho mais de paciência, vai dar certo. Já eu coloco o texto aqui, porque o que Deus traz ao meu coração nessa noite acerca da expectativa do céu sobre a igreja. Só um instante, viu? Vou contar com a ajuda do Data Show, porque realmente hoje eu trouxe a Bíblia só porque eu não amo sem ela, mas está ruim o óculos, está ruim a leitura sem óculos, eu estou cada vez mais debilitada. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E eu vou pedir em nome de Jesus ao Vitor para botar em isso. Olha só. Esse versículo, ele bradou no meu coração em cada instante que eu estava ali, porque eu vi todo tipo de criatura naquele lugar, sabe? Eu vi todo tipo de ramificação da sociedade. E aí, isso aqui é uma ordenança de Jesus, não é um conselho, né? Não é um conselho. Quando a gente olha para o salmista, quando ele diz assim: busque ao Senhor todo o seu coração e as outras coisas serão acrescentadas. Busque ao Senhor de Deus e das outras coisas. Aí é um conselho. Mas aqui é uma fala direcionada, específica, taxativa, tá? E ele diz assim: disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vou parar por aqui, mas a contemplação desse texto não é só a pregação do Evangelho em si. Ele vem depois com a contribuição social, ele vem depois com o batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o fazer discípulos, que eu acredito que fazer discípulos também é uma contribuição social. Você entende isso? Diga amém?
Por que fazer discípulos é uma contribuição social? O Felipe falou aqui da atividade que eu exerço aqui, às vezes o Everson me ajuda. E, irmãos, vocês não têm ideia do tanto que eu tenho sido afrontada pelo reino das trevas, porque isso que acontece aqui é um discipulado. Os meninos, eles olham para a gente, e não é só para mim, para o Everson, eles olham para a igreja e eles veem uma referência, uma possibilidade de mudança de vida. E hoje, conversando com um grupo de adolescentes, veja bem, conversando com um grupo de adolescentes que estava lá, representando a categoria dos adolescentes da sociedade civil, porque eles também foram convidados para participar do plano, para sugerir para o plano, é um documento de nível federal, tá? E aí, quando eu cheguei lá, era um grupo de meninos aqui, de uma escola aqui do Vegel, que eu não me lembro o nome, o Vitor vai saber já. Por quê? Por que eu digo que o Vitor vai saber? Porque eu sentei na mesa deles, que teve café da manhã, almoço, e no final teve a janta também, né? Um coffee breakzinho. E eu sentei na mesa deles e eu comecei a conversar. Eu vi um posicionamento tão intenso daqueles meninos, e eu comecei a conversar, e a gente falando sobre violência sexual. E um deles disse assim: a minha irmã, que tem 12 anos, ou é 13, ela me disse que já faz um tempo que um colega dela abraça ela de maneira diferente. E ela, acreditando que era coisa da cabeça dela, ou que poderia ser uma coisa normal. E depois ela me chamou e disse: olha, fulano, ele fez assim, assim, assim. E na segunda vez foi assim, e na terceira vez ele desceu um pouco mais a mão. E aí eu comecei a estranhar. Uma garota de 13 anos. E aí ele disse: não pode ser assim não, você tem que falar com a diretora, você tem que chamar a assistente social da escola, você tem que ir. Deu direcionamento, essa menina foi lá. A menina chegou lá, sabe o que ela ouviu da diretora? Que isso era coisa de jovem mesmo, de adolescente. E aí eu vi um garoto de 17 anos dizer assim: nós não podemos normalizar a violência sexual. Eu fiquei tão emocionada com aquilo, pela faixa etária dele, que eu me levantei para aplaudir, o pessoal aplaudiu de pé. Por quê? Porque não se espera mais isso da juventude. Então, enquanto o mundo está perdido, de fato, perdido no sentido literal da palavra, nós estamos semeando essa luz que Jesus mandou a gente semear. Isso é simples, é um evangelho simples, não tem o que se fazer, é pregar a palavra. E aí eu sentei para conversar com eles, aí eu disse assim: você estava falando ali, eu achei tão bonito, rapaz, parabéns pela sua fala. Você falou e você me inquietou a uma discussão, e eu queria saber qual que é a sua opinião, porque assim, ele se posicionou contra, em uma faixa etária bem atípica para esse tipo de comportamento, e eu disse assim: o que é que você acha dessas músicas aí que dentro das apresentações culturais das escolas a gente vê atualmente? Puxa o cabelo dela, bate, faz, acontece, aquilo. Não é assim que acontece, e as músicas estão cada vez mais difícil que se chama de música, aquela que eles dançam aí fora, inclusive nas apresentações culturais. E aí eu perguntei para ele e disse: rapaz, o que você acha disso? Ele disse, aí a menina disse assim para mim: nas apresentações culturais lá da escola fulana de tal, que é o nome da mulher, não sei, é daqui do Vegel, o Vitor conhece. Aí ela disse assim: a gente faz uma triagem das músicas nas apresentações, e se tiver pornografia ou qualquer coisa desse tipo que expresse a violência, a gente não deixa. Escola pública, minha gente. E aí eu fiquei tão maravilhada que eu disse assim: rapaz, que bênção. Aí convidei eles para vir aqui na quarta-feira. Eu disse: vocês precisam ir lá, é pertinho de vocês, eu moro perto de vocês, inclusive alguns rostinhos eu já vi ali na praça e tal, vocês precisam ir lá na quarta-feira e tal. Aí eles fizeram: é no mesmo lugar que o Vitor Veroaldo vai. Aí eu disse: olha, é no mesmo lugar que a Micaele vai. Disseram desse jeito. Aí eu fiz assim: Senhor, olha o índio acontecendo. A gente semeia na simplicidade do nosso ser, confiando na graça e na misericórdia do Espírito. E a gente percebe que nós estamos sendo vistos como candeias acesas na sociedade. Então eles cogitam vir aqui, viu, Vitor? Eu não lembro o nome deles. Eu sei que um era João, que inclusive ganhou uma viagem para Recife com hotel, avião, tudo. E acho que tinha um alto Black Power, o outro que é meio afeminado visivelmente, né, e assumidamente também, magrinho, alto. E eles falaram assim: você é a moça que faz o Connect lá, o Vitor Veroaldo e a Micaele vão. Eu disse: Jesus, que coisa boa. Eu disse: vão lá também, senão a gente
vai. Então, assim, são meninos de uma esfera social que estão pelejando por causas que alguns adultos ainda não atentaram. Então são meninos que estão assim com um nível de esclarecimento e de exigência de conteúdo que talvez a gente nem esteja preparado para receber. Então a nossa confiança está em Deus, e a nossa confiança está na palavra, que ela nunca nos deixa na mão. Eu não me canso de dizer ao Senhor que eu cantarei as suas maravilhas em todos os momentos da minha vida. Quando eu fui me apresentar nesse fórum, eu disse assim: eu sou a Águida, eu sou assistente social e tenho uma rede de adolescentes na comunidade do Vergel. Algumas pessoas vieram até mim, algumas pessoas de lideranças vieram até mim e perguntaram: qual é o espaço que você usa para essa rede de adolescentes? Eu disse: o espaço que eu uso é a igreja. Ah, é na igreja? Mas você discute todos os assuntos na igreja? Sim, a gente discute todo tipo de assunto na igreja. Porque a igreja é um espaço de convívio social. E os irmãos conseguem entender que essa minha fala é justamente por não entender por que é tão difícil se ter uma representatividade santa em todas as esferas políticas, sabe? Esse ID, irmãos, não é só para os possíveis cristãos, para os cristãos em potencial, não, que a gente olha e diz: eita, tem cara de crente aquele ali, eu vou lá falar de Jesus. Eita, aquele ali. Não, esse ID é para todas as pessoas. Quando a igreja entender a necessidade que o mundo tem da nossa presença lá fora, a igreja nunca mais vai deixar de vir para o evangelismo nas sextas-feiras. Quando a igreja entender que não é sobre a minha capacidade, não é sobre a sua capacidade, não é sobre o meu cansaço, não é sobre o seu cansaço. Quando a igreja entender que é sobre esse ID aqui, que está nos 3 evangelhos, aí a gente não perde mais a oportunidade de estar fazendo a obra do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que a chamada do Senhor para as nossas vidas, e hoje o meu coração missionário acendeu-se de uma maneira, porque eu vi quilombolas, representantes indígenas, eu disse: Deus, onde é que está a tua igreja aqui? Onde está a igreja do Senhor? Se a gente olha para o testemunho de Jesus, a gente vê em todos os lugares. Em todos os lugares. Jesus se tornou uma representatividade política, tanto é que foi perseguido politicamente em seu tempo. Então, a gente tem um espaço cultural aberto. Toda sexta-feira aqui nós temos esse espaço cultural aberto. Nós temos um espaço de liberdade de pregação do Evangelho. Irmãos, precisamos acordar para o fato de que vai chegar um momento que a gente não vai ter mais isso. A gente vai querer gritar que Jesus ama pessoas e não vai poder. Você já parou para pensar nisso? A gente vai querer gritar que é a salvação, que Jesus é o caminho para o céu, a gente vai poder fazer isso. E aí a gente precisa acumular reservas aqui. O que são essas reservas? São marcas nas nossas mãos, marcas de um trabalho feito com cansaço, com esforço, com suor, com lágrimas. Nós precisamos chegar diante de Deus com essas mãos marcadas, irmãos. Eu não sei se vocês se lembram, quem estava aqui na época, da peça Mãos Vazias. Quem lembra aqui dessa peça, Mãos Vazias? Meus irmãos, aquilo foi tão forte para mim, que eu não consigo esquecer os gritos das pessoas que estavam indo para o inferno. Eu chorei tanto naquela noite, que eu cheguei a me desconcentrar do personagem. Porque, irmãos, se a gente não aproveita o tempo que a gente tem hoje, a liberdade que a gente tem hoje para marcar as nossas mãos com a pregação do Evangelho, o que faremos nós quando não pudermos mais marcar a nossa vida com essa pregação? Ainda temos a graça, somos a graça de Deus na terra, somos o interesse do Espírito Santo de Deus na terra. Você entende isso? Diga amém? Nós somos o interesse do Espírito Santo de Deus na terra. Existe a graça, você tem a ajuda, a mentoria do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente for pegar o texto de Mateus 18 que está lá, Mateus 28, o último capítulo de Mateus, quando Jesus reforça esse ide, e ele diz assim no final: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos a mentoria do próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo também. Que tem um glória a Deus para isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos a mentoria direta do Espírito Santo. Segundo, nós temos a estratégia de convencimento que não pertence a gente, mas pertence a Ele, amém?
A palavra de Deus diz que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a mentoria do Espírito, temos a estratégia de convencimento do Espírito. Eu quero que você saia daqui com a consciência de que no abrir da sua boca é Jesus que vai contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a consciência de que no piscar dos seus olhos Ele pode voltar e te pedir para me mostrar as suas mãos, igreja. Há um interesse no coração de Deus que a igreja saia daqui com a consciência da liberdade e da eficácia que é o Evangelho de Cristo em nós e através de nós, igreja. Eu tenho certeza absoluta que as vidas que são tocadas pela palavra de Deus através da minha vida e da sua ali naquela praça, eu tenho certeza absoluta que ainda que diante dos meus olhos eu não vejo uma mudança imediata, elas foram marcadas pelo convencimento do Espírito, elas foram tocadas por uma palavra que é viva e eficaz e que, segundo a mesma, digna de toda aceitação e que é poderosa para separar juntas e medulas, que é poderosa, que é afiada como uma espada de dois gumes. Então, se eu saio daqui confiando na minha capacidade, na minha oratória, se eu saio daqui confiando no meu vigor, na minha força física, aí eu vou ficar em casa, irmãos. Fica em casa. Se você quer sair confiando na sua força física, na sua capacidade, fica lá, fica em casa. Agora, se você quer confiar que o Deus que move os céus e da terra, que é Senhor da vida e da morte, que o Deus que tem uma reserva de salvação guardada para ser liberada através de chaves, que sou eu e você, se você quer sair confiando que no abrir da tua boca o Espírito há de tocar pessoas, então vem para cá, arregaça as mangas. Vai chegar um tempo que não vai poder mais, e a gente está caminhando para esse tempo. A gente está caminhando para esse tempo. Tem uma política, eu não gosto de chamar nome de políticos em altar, mas tem uma pessoa que é política e referência cristã no meio político, e um estado brasileiro, as igrejas todas foram proibidas de receber essa pessoa, porque essa pessoa tem representatividade nacional, direita. Teve um estado nacional que foi todo proibido de receber essa pessoa nas igrejas. Teve outra, não sei se você ouviu falar na COP30, estava tendo aí, que é um movimento cultural de cunho nacional e internacional também, né, que é reconhecido, onde se tomam decisões relacionadas à criação de políticas públicas para os problemas que são apresentados ali por cada esfera da sociedade, em um espaço de uma igreja grande. Foi pago um valor absurdo para que ali se levantasse altares a todos os tipos de deuses. Irmãos, você tem noção de para onde a gente está caminhando? A gente está caminhando para o tempo do não. Não pode, não pode, não pode. Eu queria que nessa noite o Espírito Santo de Deus enchesse o seu coração de alegria por poder pregar esse evangelho, por poder sair em comboio com a igreja e anunciar, assim como a noiva, como as damas de honra anunciam a vinda do noivo, em festa, no meio da rua. Nós podemos fazer isso por enquanto. Esse ide aí, ele é atemporal. Se Jesus completa o texto dizendo que Ele estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos, Ele deixa claro que não é para aquele tempo somente, é para que nós vivamos pensando nas oportunidades que nós temos todos os dias de testemunhar da graça do Senhor em nós. Irmãos, a coisa está séria. Enquanto a gente está calando, como eu comecei a minha fala aqui falando sobre as pessoas, os defensores das diversas esferas religiosas e sociais da sociedade, eu comecei falando disso para você entender que enquanto a igreja está se calando, Satanás está renovando seus ardis todos os dias e levantando atalaias, porta-vozes que estão sendo aplaudidos nas plenárias, nas ruas, sendo defendidos nas redes, enquanto a igreja se cala. Nós podemos sim usar a nossa rede social para pregar o Evangelho, podemos pregar o Evangelho no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, sim, podemos, mas congregar para
falar do amor de Jesus é precioso demais. Vestir uma camisa em defesa do Evangelho é precioso demais. É maravilhoso. Irmãos, eu encontrei um jovem ali na praça, não sei se quem estava comigo foi a Bruna e o Israel. Um jovem com o nome Ismael. Quem lembra disso? Lembra Israel? Ismael. O Senhor me mostrou a vida do jovem no testemunho do Ismael da Bíblia. Está lá em Gênesis. O momento que ele saiu com a mãe, que a mãe levou ele, que se afastou dele para não vê-lo morrer e tal. E Deus me mostrava, irmãos, que isso no ato, ali na praça, o Senhor se revelando mais do que de costume. Deus tem se revelado, mas naquele dia, e quando a gente sai para fazer essa obra, é algo, mas é porque você tem um dom. Não é não, irmãos, é porque você é igreja. E quando você se dispõe a ir semear a palavra, o Espírito Santo de Deus se responsabiliza por você. Ele fala, irmãos. Então, se você nunca teve uma experiência de ouvir Deus assim nitidamente, se disponha a fazer esse trabalho, porque o Espírito Santo de Deus ele vai convencer através de você. Irmãos, Deus me mostrava a mãe daquele rapaz se distanciando dele por conta dos caminhos que ele trilhou, com medo de vê-lo morrer. E quando eu olhei para os olhos daquele rapaz, os meninos estão aqui que não me deixam mentir, estava com os olhos cheios de lágrimas. Jesus salvando, tocando. Eu perguntei se ele queria aceitar Jesus, voltar para Jesus naquela hora. Ele disse que não estava pronto ainda. Nós continuamos semeando, mas eu tenho certeza que aquele dia nunca mais vai ficar esquecido na vida dele. Eu tenho certeza que uma hora o Espírito de Deus vai se levantar por aquela palavra que foi uma porta aberta. Você é precioso demais para isso. Você é especial demais para isso. Irmãos, eu sou de um tempo em que os jovens, as pessoas solteiras, até os casados mesmo, ficavam conciliando as férias com os projetos missionários. Eu vou ficar de férias tal dia, então vou garimpar aqui um projeto missionário para eu emergir, para eu servir no período das minhas férias. Eu fiz isso a minha vida toda. O Senhor tem chamado, não é uma pessoa específica, outra, o Senhor tem chamado toda a igreja para arregaçar as mangas e aproveitar esse tempo que nós temos para falar do amor de Jesus. E eu quero dizer para você que está cansado, que a rotina está puxada. Bem-vindo ao mundo da realidade. O mundo não vai se adaptar ao seu corpo, à sua mente. É você que tem que forçar a sua natureza para adaptá-la à palavra e viver aquilo que Deus tem para você. E digo mais, uma notícia talvez não tão boa. Não vai passar o cansaço. Não vai sobrar tempo. Não vai. Não vai. Vai faltar tempo, vai sobrar cansaço. Mas o Senhor te diz nessa noite: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas diante de que condição? Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco, por todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sabe que esse ir entre uma afirmação e outra é uma partícula de ligação. E traz para nós uma relação de causa e consequência. Portanto, ide, e eis que estou convosco. Ou seja, quando Jesus está mandando você ir, falar de Jesus para as pessoas, se agrupar, se agregar, vestir a camisa, Ele não está dizendo para você ir sozinho. Ele está dizendo: você vai, mas eu vou com você. Eu vou com você. O que Jesus mais gostava de fazer era caminhar com a igreja, falando do seu amor. E isso não mudou no coração dele. Nós precisamos de desbravar os campos que precisam ser alcançados. Nós precisamos semear o Evangelho. Nós precisamos falar desse ide, que é o que vai abrir as portas da salvação da vida das pessoas. E mais do que isso, testemunhar dos milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O salmista no Salmo 9, verso 1 diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e na presença, e contarei na presença de todas as suas maravilhas. Aí eu queria que você virasse
não é para acusar, fazer que nem o pastor agora. Vira para o teu lado e diz assim: você tem contado maravilhas? Ou você tem só murmurado? O desejo do Espírito Santo de Deus para nós, igreja do ID. Quem é a igreja do ID? Dá glória? Glória a Deus. Ai meu Deus, que glória fraca. Quem é a igreja do ID? Dá glória? Glória a Deus. A expectativa do céu na igreja do ID é que as pessoas olhem para você e vejam as maravilhas do Senhor. Não veja um bicho do mato arredio de tromba reclamando da vida o tempo todo. As pessoas precisam olhar para você e ver as maravilhas do Senhor. As maravilhas do Senhor. Ah, mas eu vou viver o tempo todo de boa, uma vida nunca vai ter nenhum problema. Vai ter problema. Mas tem algum problema que é maior do que o Deus de maravilhas a quem você serve? É Ele que tem que se sobressair nas nossas vidas, irmãos. Fazer com que Deus se sobressaia nas nossas vidas também é uma forma de semear o ID do Senhor. Você entende isso? Diga amém? Amém. Fazer com que o nome do Senhor se sobressaia é também uma maneira de você semear o ID, de semear o Evangelho. Eu fui para uma reunião lá no almoxarifado central da Universidade da Uncisal, lá na cidade universitária, lá. Eu fui fazer uma dinâmica com os trabalhadores de lá e tinha uma parte da dinâmica que era: escolha alguém que você considera confortável e forte e abraça essa pessoa. Porque a minha intenção era fazer com que as pessoas percebessem que os fortes também precisam de abraços. E aí, irmãos, tinha uma moça lá, que essa moça foi tão abraçada por todo mundo, que eu tenho certeza que ela renovou as forças dela. E eu percebi que aquilo ali era o cotidiano dela, era abraçando o povo, era cuidando do povo. E todo mundo abraçava ela. Eu me emocionei ao ver o testemunho daquela mulher. Todo mundo abraçava ela e até os gestores dizendo: ela é uma mãezona aqui, ela é uma mãezona aqui. Todo mundo que pegava o papelzinho dizia: abraça alguém que você sabe que pode contar com ele, abraça alguém que é forte. O pessoal ia lá e abraçava essa mulher. Eu disse: Jesus. No final da dinâmica eu disse: olha, vocês já podem se despedir, porque ela vai para lá, a gente vai levar ela. Aí eu não, fizeram um fuzuê lá. Claro que eu estava brincando, eu tenho esse poder de levar ninguém para canto nenhum. Mas assim, no final de tudo, ela me disse algo que é categórico do cristão. Não sei se foi a paz do Senhor, vai na paz, ou Deus te abençoe, uma coisa assim. Aí eu saí de lá pensando: ela deve ser crente. Não é satisfatório pensar isso de alguém? Ver uma característica boa e dizer assim: ela deve servir a Jesus, com certeza ela serve a Jesus. É desse jeito, é essa a expectativa que Deus tem da igreja do ID. Ide com um sorriso no rosto, mesmo no meio das dores. Olha o que a Marcela cantou aqui, e não foi em vão. Eu não ia falar sobre isso, Deus sabe que eu não estava preparada para falar sobre isso. Mas a Marcela cantou aqui: está sofrendo, está chorando, precisando, não importa. E o seu louvor vale o quê? Mas se o nosso louvor, o louvor da igreja, vale o céu, imagina o que ele faz no coração de uma pessoa que está necessitada de carinho, de afeto, de um conforto do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, deixa Deus te usar. Não deixe o espírito de murmuração tirar você do foco. Não deixe as lágrimas embaçarem a tua visão. Sabe? A coisa está tão séria que tem uma história aí rolando, um meme aí rolando, que a pessoa, quando está com raiva, tem que ir no banheiro e dar uma reboladinha. Quem já viu isso aqui? Vai no banheiro e dá uma reboladinha 5 vezes. Não vou fazer aqui, né, irmão? Mas ensina a dar uma reboladinha no banheiro sozinha, 3 pulinhos, uma reboladinha, mais 3 pulinhos, outra reboladinha. Depois da terceira reboladinha você vai sair bem. Irmãos, isso é uma estratégia vergonhosa para quem conhece o Espírito de Deus. Um monte de gente dizendo que dá certo, que funciona. Imagina se esse povo conhece a mentoria do Espírito. Imagina se toda vez que você estiver com muita raiva, muito chateado, você ir no banheiro e dar uma reboladinha. Não, dar uma reboladinha não. Você ir no banheiro, botar o joelhinho no chão e dizer: Senhor, eu quero contar as tuas maravilhas. Aí eu quero fazer que nem o salmista: Senhor,
eu vacilei aqui, as tuas maravilhas não foram vistas em mim hoje. Senhor, faz brilhar a luz do ID na minha vida agora. Espírito, vem aqui. E aí quando você entra no seu setor, seja lá onde for, com o rosto parecendo de Moisés, brilhando, resplandecendo, porque você teve um contato com Deus. A sua alma muda. Sabe por quê? Porque vai ser notado, quando você considera a missão do ID, vai ser notado na minha vida e na sua, que a sua missão, o seu propósito aqui nessa terra é muito maior do que as conquistas, do que os trâmites, do que os aceitos aqui desta terra. Então tudo que não deu errado vai sucumbir, toda a frustração vai sucumbir diante do consolo do Espírito. Todo erro, todo sentimento de culpa vai sucumbir diante do consolo do Espírito Santo. Toda necessidade de esforço, toda pobreza mental que o mundo tenta empurrar, ela vai sucumbir diante da sabedoria do Espírito Santo. Você toma posse dessa palavra, diga amém. O Espírito Santo de Deus espera, aguarda ansioso pelo posicionamento de uma igreja assertiva. E qual é a única maneira de ser assertivo nessa sociedade, irmãos? Onde o pecado e o inferno pelejam com força contra as portas da igreja. Não vai prevalecer, eles não vão prevalecer contra a igreja, mas eles estão forçando para vencer a igreja pelo cansaço. De que maneira é que a gente consegue ser assertivo diante dessa sociedade, irmãos? Considerando este ID, acreditando que Ele está conosco e recebendo todos os dias a mentoria do Espírito Santo de Deus. Como é que você abre o seu dia? Você abre o seu dia recebendo a mentoria do Espírito? E como você fecha o seu dia? Você fecha o seu dia recebendo a mentoria do Espírito de Deus? É dessa maneira que você vai vencer e proclamar o Evangelho do Senhor. Se não for assim, ninguém vai, irmãos. Se não for assim, quem vai sucumbir somos nós. Olha o que eu estou dizendo. Isso é fato. Se a gente não se atentar para este tempo, para essa oportunidade, somos nós que vamos sucumbir em todo o pecado que o mundo está empurrando sobre as nossas vidas. E aí, eu quero fechar você se colocando de pé. E eu quero orar e te fazer pensar no rastro de sangue. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos enquanto o pessoal se direciona aqui para ministrar o louvor.